Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nesta quinta-feira, hoje dia 24 de abril, hora de almoço, aquela hora básica da correria do dia. Mas muito obrigado a você que também aproveita esse momento para se informar, para estar em companhia aqui da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição. Casa pega fogo no Beco dos Trilhos, aqui em Cachoeira do Sul. O incêndio foi na manhã de hoje. Os bombeiros combateram as chamas que consumiram parte da residência. Mostra Eu Artista Autista está aberta para visitação na Casa de Cultura de Cachoeira do Sul. Os trabalhos servem de instrumento para inclusão. Um ano pós-enchente, a capital gaúcha, Porto Alegre, assim como muitas cidades do Rio Grande do Sul, segue na tentativa de se reerguer depois de tantos prejuízos. Os moradores encontraram na solidariedade a força para se reconstruírem. No quadro Viva Bem, a médica Pietra Zan fala sobre a gripe. Ela explica como a doença se manifesta e atinge o nosso organismo e dá dicas sobre prevenção e tratamento. Manter a vacina da influenza atualizada para se proteger bem. Também importante etiqueta respiratória, né? Usar máscara. Quando for tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre atendimentos no Hospital de Cachoeira do Sul, HCB. Após a reportagem que nós exibimos sobre a recém-inaugurada Unidade Select, nós temos recebido centenas de mensagens com dúvidas da audiência. Então o superintendente do HCB, Luciano Morschel, vem conversar com a gente daqui a pouquinho. Inclusive, você de casa pode enviar também a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta e a gente, com carinho, traz a sua participação aqui para a nossa conversa, tá bom? Como é que você faz para participar? Manda mensagem para a gente no WhatsApp. Atenção para o número que vai para a telinha, 51997697129. Você pode enviar um áudio, um vídeo, seu texto e a gente põe aqui na tela. E claro, a gente tem também os nossos blocos de interatividade em que você pode se manifestar livremente sobre os assuntos do dia, sobre aquilo que acontece onde você está. Fique à vontade também para interagir, inclusive para escrever nas lives no Facebook e no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. E a gente abre o NT Sul desta quinta-feira retomando um assunto que ainda é dolorido para muita gente, especialmente para nós gaúchos. Isso porque nós estamos há praticamente um ano da enchente histórica que devastou o Rio Grande do Sul. Inclusive, você já deve ter visto na nossa programação que a equipe do Telejornal está preparando uma série especial de reportagens com 6 episódios que vão ser exibidos a partir do dia 2 de maio. E a capital gaúcha, Porto Alegre, assim como muitas cidades do nosso estado, segue na tentativa de se reerguer depois de tantos prejuízos. A enchente que castigou o Rio Grande do Sul no final de abril e início de maio do ano passado deixou mais de 180 mortos, 500.000 de pessoas deslocadas e uma destruição sem precedentes. Em apenas 10 dias, choveu o equivalente a 3 meses no Rio Grande do Sul. Um ano depois das cheias devastadoras, as tentativas de recuperação de Porto Alegre são visíveis, assim como os traumas deixados pela tragédia. Tenho muito medo de temporal. Quando anuncia que vai dar temporal, eu fico com muito medo, muita insegurança. O aquecimento global, provocado em grande parte pela queima de combustíveis fósseis, torna mais frequentes as chuvas extremas. Cidades vulneráveis, como Porto Alegre, seguem buscando alternativas para se adaptar e enfrentar esses eventos. A capital gaúcha, com 1.300.000 habitantes, fica às margens do Guaíba, onde desembocam 4 rios que banham a serra do Vale do Taquari. E essas mudanças climáticas que podem vir a acontecer cada vez mais próximo da gente, nos assusta muito, né? Mas a gente trabalha hoje em dia na redução de danos. Em meio às marcas deixadas pelo fenômeno climático, uma iniciativa ajudou a melhorar o ambiente dos moradores dos bairros mais atingidos. Equipados com brochas e tintas doadas, dezenas de voluntários ainda trabalham na recuperação de fachadas em um bairro de Porto Alegre. A comunidade estava muito triste, abatida,
quando vem essa pintura, trouxe uma alegria a mais, entendeu? Até para as crianças mesmo olhar, ver um outro aspecto sem nada marcado nas paredes da marca d'água. A solidariedade contrasta com a lentidão das autoridades para proteger a cidade de uma nova catástrofe. Das 23 bombas de drenagem de água, 19 falharam e um ano depois, só 2 foram renovadas. No fim de março deste ano, a cidade voltou a sofrer durante uma tempestade. Avenidas inundadas, queda de árvores e cortes de energia. As autoridades pediram que as pessoas evitassem deslocamentos e, mais uma vez, a população resistiu à tensão. Eu acho que resiliência, né, sem dúvida nenhuma, é o termo que mais se amplificou do povo gaúcho, principalmente, né? Um estudo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul concluiu, em dezembro, que muitas mortes poderiam ter sido evitadas com um sistema de alerta eficiente e a evacuação antecipada das áreas de risco. A Prefeitura de Porto Alegre é alvo de uma ação judicial coletiva milionária, acusada de omissões que levaram a falhas no sistema de proteção. Enquanto isso, o povo gaúcho segue buscando forças e motivos para se reerguer. A sensação de retornar é maravilhosa, assim, porque eu gosto muito de estar aqui, de vir ver o pôr do sol, venho até sozinha, venho com amigos. Eu gosto muito de caminhar aqui na beira também, então essa sensação de poder é como se tu tivesse voltado para casa, assim. É muito bom. E a partir de 2 de maio tem aqui a série especial Águas de Maio no telejornal NT Sul. E agora, minha gente, vamos para o quadro Viva Bem. Tá chegando a Pietra Zan para falar de um sintoma muito comum dessa época do ano, especialmente aqui no Rio Grande do Sul também. Um espirra para cá, outro tosse para lá, as gripes, né? Tão comuns nessa época do ano. E tem alguns cuidados, algumas coisas que a gente poderia fazer para evitar o contágio, mas que às vezes a gente termina pecando, né? Não fazemos, não tomamos esses cuidados e daqui a pouco no mesmo ambiente tem várias pessoas que estão sofrendo do mesmo mal. Então tá chegando agora a Pietra Zan e trazendo dicas importantes pra gente sobre como a gente pode se prevenir e tratar também adequadamente das gripes desta época do ano. Olá! No Viva Bem de hoje, escolhi falar sobre um tema que vai se tornar cada vez mais comum no nosso dia a dia: a gripe. Com a chegada das baixas temperaturas, é comum que as síndromes respiratórias e as gripes se tornem cada vez mais comuns. A gripe é causada geralmente por algum vírus da família da influenza, né? Que a gente já conheceu lá como a gripe A, né, a gripe H1N1. Esses vírus são vírus da família da influenza e podem causar diversos sintomas, como febre, tosse, coriza, dor de garganta, dor no corpo, cansaço. Às vezes trazem até alguns sintomas mais inespecíficos e que a gente não esperaria numa doença que é respiratória por si só, né? Como, por exemplo, vômito e diarreia, que também pode acontecer em casos de gripe, né? Mas, no geral, lembrar mais dos sintomas respiratórios, então, o nariz escorrendo, a garganta que dói, a tosse, um pouquinho de catarro, e observar que, claro, né, embora seja autolimitada e significa que vai curar sozinha, a gripe também pode ter apresentações mais graves e com sintomas mais marcantes, como por exemplo a falta de ar, a dificuldade para respirar, a febre que não cede após 2, 3 dias, e isso tudo são sinais de alarme para casos mais graves, que geralmente daí acometem pessoas que já têm problemas crônicos de saúde, como por exemplo asma, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, que são pacientes que vão acabar requerendo um tratamento mais específico para influenza, né? Já então, entrando nessa parte do tratamento, importante ressaltar que o tratamento para gripe é, no geral,
super tranquilo, assim, para os casos mais simples, com medicamentos sintomáticos. Então, é um remédio que vai ajudar a diminuir ali o desconforto da secreção nasal, que vai diminuir a dor de garganta, que vai ajudar com a dor no corpo, com essa prostração, mas que em casos mais graves e em casos específicos, a gente tem sim um medicamento bastante específico para influenza, que é o oseltamivir, também conhecido como Tamiflu. E esse só é prescrito pela equipe, né, com orientação médica a partir da avaliação dos sintomas, da gravidade, das comorbidades que o paciente já tem e como então que a gente pode fazer para se prevenir de ter a gripe, né? Normal a gente ter quadros de resfriado durante a vida, né? A gente quer evitar de ter casos graves de gripe, casos que precise de internação ou de atendimento hospitalar. E para isso, uma coisa muito importante que está super em alta agora é a vacinação. A vacinação contra a influenza é anual e agora a gente está num período de campanha de vacinação, por isso reforço aqui a importância de manter a vacina da influenza atualizada para se proteger bem. Também importante etiqueta respiratória, né? Usar máscara, quando for tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz. Se tiver sintomas respiratórios, lavar sempre bem as mãos, né? Isso não só se tiver sintomas respiratórios, mas principalmente se tiver os sintomas respiratórios, né? Evitar compartilhar objetos com outras pessoas, por exemplo, copo, talheres, né? Também, principalmente se tiver sintomas respiratórios, mas não somente. Higienizar bem os alimentos que for consumir e evitar aglomerações se tiver com sintomas respiratórios. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a gripe, que é uma coisa super comum, mas que acaba sendo confundido com outros problemas de saúde muitas vezes, né? Que vocês possam manter a vacinação de vocês atualizada, colocar esse ano já a vacinação em dia para influenza, porque a tendência é que nos próximos meses, que aí as temperaturas vêm baixando, a influenza já comece a acometer cada vez mais pessoas. Espero que com sintomas apenas leves, mas claro, se precisarem, procurem atendimento médico. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Mais de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. O pagamento foi feito de forma escalonada, conforme o dígito final do número de inscrição social, o NIS. A antecipação vai ser paga em 2 parcelas e a segunda está prevista entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Para mais informações, você pode acessar o aplicativo Meu INSS ou o site meuinss.gov.br. Se preferir, você também pode entrar em contato pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Um incêndio destruiu parte de uma casa no Beco dos Trilhos na manhã de hoje. Ninguém estava em casa no momento em que o fogo se alastrou. O fato reacende a importância de medidas preventivas. Um incêndio na manhã de hoje atingiu uma residência localizada no Beco Batista Carlos, conhecido popularmente como Beco dos Trilhos, em Cachoeira do Sul. Ninguém estava em casa no momento em que as chamas se alastraram. A concentração maior estava em um dos quartos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o fogo em menos de 30 minutos. A casa foi parcialmente destruída pelas chamas. As causas do incêndio ainda são incertas, segundo a corporação. O caso evidencia a importância de medidas preventivas contra incêndios em áreas residenciais. A agilidade da atuação dos bombeiros foi essencial para evitar que o fogo se alastrasse para construções vizinhas. Nós fomos avisados do incêndio aqui nessa região. Nós deslocamos para cá, chegamos aqui, a porta estava fechada, estava trancada. Tivemos que arrombar para poder entrar e fazer o combate. Me parece que começou no quarto, onde tinha bastante fogo. A casa, infelizmente, perca total. E, felizmente, não tinha nenhum morador dentro. A vizinha, que é prima
da moradora nos avisou que ela tinha saído para trabalhar. Então não tinha ninguém, aí foi um combate mais tranquilo. Esses eletrodomésticos que ficam na tomada, muitos deixam air fry, entre outros, micro-ondas. Se possível, desligue tudo antes de sair de casa. Quando retornar, provavelmente a sua casa vai estar intacta. Cuidado necessário, né? Bom, vamos ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você se expressar, para você contar a sua informação, aquilo que acontece pertinho de onde você está, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, e também para comentar aqui as reportagens que vamos exibindo. O WhatsApp é 51997697129. Então já vamos aqui para a telinha. Temos a participação da Elisa Regina. Esse vídeo é de um dia de chuva aqui no bairro Funcap. Olhem como está a situação. O prefeito esteve aqui, mas só visitou as ruas asfaltadas, diz a Elisa. Faz aqui um pedido de ajuda, né, para o bairro Funcap. A gente está chegando num período do ano em que é natural que a gente tenha um pouco mais de chuva e certamente a Elisa e os moradores do bairro ficam preocupados porque, olha aí, como resolve, né? Como é que anda aí por essas ruas numa situação como esta. Obrigado, Elisa, pela tua participação. Deixamos aqui este alerta, este pedido de ajuda, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos aqui. A participação do Edson de Moraes. O acesso à UFSM está um descaso. Muito mato na beira do asfalto. Obrigado, Edson, pela tua participação. E é importante aí, essa rodovia, que na verdade é uma rodovia estadual, é de responsabilidade do DAER, mas é importante que eles façam esse cuidado em todo esse trecho, em toda essa rodovia, para evitar algum tipo de transtorno. Já não tem acostamento, né? Então essa manutenção é muito necessária. Obrigado, Edson. Temos aqui também a participação do Ronaldo Scherer. Daniel, será que chove à tarde? Obrigado, Ronaldo, pela tua participação. Boa pergunta. Daqui a pouquinho a gente tem a previsão do tempo, a gente vai dar uma olhadinha nessa situação e projetar um pouquinho o que a meteorologia está nos trazendo sobre os próximos dias e a possibilidade de chuva. Você de casa pode continuar interagindo com a gente. A seguir, mostra Eu Artista Autista está aberta para visitação na Casa de Cultura de Cachoeira do Sul. Os trabalhos servem de instrumento para inclusão. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre atendimentos no Hospital de Cachoeira do Sul, HCB. Após a reportagem que nós exibimos sobre a recém-inaugurada Unidade Select, temos recebido centenas de mensagens com dúvidas da audiência. Então, o superintendente do HCB, o Luciano Morschel, vem conversar com a gente daqui a pouquinho. Continue assistindo a TV Novo Tempo, nós voltamos já já. Estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa quinta-feira. A gente já teve pergunta antes do intervalo da nossa audiência sobre as questões do tempo e a gente fala um pouquinho disso a partir de agora. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento o céu encoberto, passou assim boa parte da manhã também, em algum momento algum esboço de alguma possibilidade de abertura de sol, mas nada além disso, nada mais do que um ameaço, né, de abertura de sol. O tempo continua aí nublado, a gente tem o ingresso de uma zona de instabilidade que vem do oeste, se alastrando para todo o estado, em direção ao leste especialmente, e alguma previsão de chuva para algumas áreas do estado. Não consta uma previsão de chuva efetiva para a região central do Rio Grande do Sul, para a Cachoeira do Sul. Mas também não dá para a gente dizer que não vai ter algum tipo de pancada, né? Alguma chuva isolada. A gente vê mais detalhes a partir de agora na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, o dia tem muitas nuvens. Pode ter alguma abertura de sol, mas como o estado tem o ingresso de instabilidade, o predomínio deve ser do tempo nublado, eventualmente até com alguma pancada de chuva. Temperatura mínima 16 graus, máxima 26. Sexta-feira segue com previsão de sol entre nuvens, mínima 17 graus e máxima 26. Sábado segue a mesma característica dos dias anteriores, com sol entre nuvens, mínima 17 graus e máxima 28. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho tem hoje o retorno da instabilidade. Como a gente vê nas imagens, temos o ingresso de muitas nuvens com esse sistema de oeste para leste. Em pontos do médio e alto Uruguai, assim como na área do Chuí, pode haver chuva. O sol chega a aparecer, mas as nuvens aumentam e o céu fica nublado e encoberto em grande parte das cidades.
Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 25. 24 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 24 graus. O teu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. E agora nós vamos ver mensagens do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado a você que está nos acompanhando na live do Face. A Isabel Cristina Machado está perguntando sobre a programação do Vivo Campus, que é um evento promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, com uma série de parcerias. A gente, inclusive, trouxe algumas informações sobre este evento ontem aqui no NT Sul. E a Isabel está perguntando se vai ter ônibus para o Vivo Campus. Isabel, de bate pronto aqui nós não temos essa informação, mas nossa equipe já se comprometeu aqui a buscar essa informação. A gente lhe responde individualmente, posteriormente, via WhatsApp, e vamos trazer também essa informação aqui no NT Sul também nas próximas edições, tá bom? Obrigado pela tua mensagem. Márcia Silveira está por aqui, Nelly Garcia também com a gente, Mara Regina Melo Belo, grande abraço, muito obrigado pelas participações de todos vocês aqui no Face. No nosso WhatsApp, o Paulo está perguntando quando a Prefeitura vai patrolar a estrada da Ponte de Pedra. E aí o Paulo está reclamando aqui do estado da estrada, diz que vai chegar o inverno e nada vai ser feito. Paulo, se tiver alguma foto, compartilhe com a gente, porque até um tempo atrás, se não estou equivocado, a gente tinha recebido uma informação de que essa estrada já tinha sido patrolada, tinha recebido aí um ajuste, uma atenção. Se você tiver mais detalhes do que está acontecendo, tira uma foto, manda pra gente aqui, para que a gente possa, inclusive, cobrar alguma atitude, tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados, e eu já destaco para você de casa que nós vamos ter aqui já a participação do Luciano Morschel, que é o superintendente do HCB. E você, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande pra gente, participe aqui deste bate-papo. Começou nesta semana a primeira mostra de desenhos do projeto Eu, Artista Autista, aqui em Cachoeira do Sul. A ideia foi da vereadora Juliana Espolidoro, que viu a necessidade de mostrar o talento desses artistas. O Bernardo foi lá conferir de perto esses trabalhos que servem de instrumento para a inclusão. O talento de jovens cachoeirenses está em destaque na Biblioteca Municipal, com a primeira exposição de desenhos do projeto Eu, Artista Autista, composta exclusivamente por obras criadas por crianças e adolescentes autistas. A obra, que acontece na Biblioteca Municipal, tem como principal objetivo dar visibilidade às criações desses jovens, revelando seus talentos singulares e a riqueza de suas expressões. Bom, Emanuele, a inspiração dos teus desenhos, você disse que veio da tua imaginação isso. Como é que foi desenhar e ter eles expostos aqui para todo mundo? Bem, para desenhar foi meio que relaxante, né? E para expor para todo mundo eu fiquei bem feliz, porque eu vi que muita gente ia poder apreciar os meus desenhos, né? Alguns amigos meus já viram, né? Eles gostam bastante, minha família também. E ver que muita gente ia poder vê-los, eu fiquei bastante feliz. Tu costuma desenhar seguido em casa? Sim, tenho bastante costume. Minha mãe mesmo ela já me comprou um kit de caneta para eu poder pintar meus desenhos. Já que antes era tudo preto e branco, né? Eu não costumava pintar, mas agora eu pinto bastante também. E tu gosta dessa parte do desenho, talvez da arquitetura, alguma coisa? Você sente que é um caminho que tu pode seguir aí no futuro? Bem, sim. A minha parte favorita mesmo é a de pintar mesmo. De pintar? Sim. Eu acho que é a melhor parte. Os desenhos são os mais variados. O que vale nessa iniciativa é o reconhecimento das habilidades e sensibilidades presentes no espectro autista, valorizando não apenas o resultado estético das obras, mas também os processos criativos e as histórias por trás de cada traço. O Leonardo tem 18 anos, também faz parte dessa amostra e ele vai começar um desenho a partir de agora aqui para nós. Qual a tua inspiração, Léo, para fazer esse desenho?
Não tenho inspiração, eu só crio na minha cabeça e desenho na hora. Que bacana. Mas vem, enfim, de coisas que tu acompanha no dia a dia. Sim, eu gosto de animais, eu gosto de jogos de animais, várias coisas relacionadas a animais, que eu só desenho bicho. Então desenha outro animal aí pra nós. Tá bom. Vou fazer um tucano. Empolgado com a capacidade do Leonardo, propus a ele um desenho rápido sobre aquela cena que estávamos vivendo, eu o entrevistando. Bom, e eu fiz um desafio aqui para o Leonardo para desenhar essa cena aqui, eu entrevistando ele. Olha só o que saiu. O Bernardo com o microfone e o Leonardo sendo entrevistado. O Vicente estava um pouco acanhado no início, mas vendo os colegas gravarem, ele tomou coragem e foi mostrar os seus desenhos. E então eu pintei com essas cores. Que legal. E tu gosta de pintar também? Uhum. E aqui, qual foi tua inspiração? Como eu gosto de chocolate, ou até o chocolate branco, então eu vi como um monte de chocolate derretido. Então eu me inspirei com caixinha disso, com caixa de chupeiro, onde você roda e aparece e pula coisa de cima. Sim. E tu gosta de desenhar? Uhum. Que legal. E tá participando dessa mostra aqui com vários desenhos. É show? É. A iniciativa da exposição é da vereadora Juliana Spolidoro. A mostra, que começou nesta quarta-feira, segue até o próximo dia 30, na sede da Secretaria Municipal de Cultura. A exposição reafirma o papel da arte como instrumento de expressão, autonomia, inclusão e valorização individual. A presença e o apoio da população são fundamentais para o sucesso deste projeto. E a reportagem termina com a apresentação musical da Mariana, que pegou seu violão rosa e cantou pra gente. Me dê a sua mão, convide seus amigos, chame seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Nossa bandeira é azul, pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção de coração. Isso aí, olha aí que legal. Isso aí, importante exposição, né, que gera reflexão nesse momento tão importante, né? Gente, a falta de saneamento básico continua sendo uma realidade para cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil, afetando não só a saúde, mas também a dignidade e as oportunidades de desenvolvimento de muitas comunidades. A desigualdade social também corre pelos canos ou pela ausência deles. A falta de saneamento básico ainda atinge milhões de brasileiros e brasileiras, comprometendo a saúde, a segurança e o bem-estar. A pessoa que não tem esse recurso que é básico, não tem uma água filtrada, não tem uma água encanada, ou não tem ali o vaso sanitário com uma rede de esgoto, ela vai ter uma água que acesso a uma água contaminada. E possivelmente essa água contaminada pode trazer doenças, uma diarreia persistente, ou uma diarreia que vem, depois passa. O que pode ser isso? Pode ser verminose. E a pessoa, às vezes, vai ficando doente, várias vezes vai ao médico, aí tem que tratar, usar medicamento para matar esses vermes. E muitas crianças, principalmente aqui no Brasil, elas são atingidas por essas doenças e vêm evoluindo com óbito. Então, mais de 1,7 milhões de crianças por ano morrem devido à falta do acesso do saneamento básico. Quem mais sofre são as mulheres. A rotina de muitas é marcada por improvisos e altos riscos. Sem o acesso à água potável, atividades simples do dia a dia, como lavar alimentos ou manter a higiene pessoal, se tornam um desafio diário. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres não tem acesso à água potável e devidamente tratada. Entre 2016 e 2019, o número de brasileiras que moram em casas sem coleta de esgoto aumentou de 27 para 41 milhões.
Já o índice de brasileiras que moram em casa sem banheiro também cresceu 56%. A falta de saneamento básico provocou mais de 340 mil internações e 11.500 mortes somente em 2024. Mas a boa notícia é que na cidade de Jacareí, um grupo de pedreiros voluntários, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uniram as forças para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, atuando através do projeto Missionários da Fé, criado em 2015. A gente descobriu essa senhora aqui, ela acabou de ficar viúva, também é nova na fé, e ela estava pagando aluguel muito caro, e ela não estava dando conta. Aí a gente resolveu reformar aqui, fazer para ela uma cozinha, um quartinho, um banheiro, para ela vir com os filhinhos dela para cá e sair do aluguel. Esse aqui é o nosso objetivo. Hoje nós estamos colocando piso, terminando o piso do banheiro, colocando piso na cozinha, para que eles possam ter melhores condições. Hoje, o grupo é composto por 36 voluntários que, de boa vontade e com senso de missão no coração, dedicam suas manhãs de domingo para construir esperança nos lares daqueles que necessitam de um pouco de dignidade, independente da religião ou crença. Estamos aqui ajudando os irmãos necessitados, que sempre estão precisando da gente, e a gente está aqui para socorrer aqueles que precisam da gente, né? É porque a gente tem que fazer a parte que Jesus pede para nós, né? Nós temos que fazer. Então, por isso, nós estamos aqui com o maior prazer para ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Ao todo, cerca de 25 famílias já foram beneficiadas e alcançadas pelo projeto na cidade. O último projeto foi no Igarapés, na casa da senhora lá. E então lá nós edificamos um banheiro bem arrumadinho para ela. E ela ficou feliz. No dia da entrega lá, do momento que o Missionário da Fé faz um culto de ação de graça, né? No final do projeto. E então ela derramou lágrimas e disse: há muitos anos eu não tomo um banho. E então ela ficou feliz com aquela atividade. É difícil porque eu saía de um cômodo, daí a gente tinha que vir aqui por fora, porque não tinha telha aqui. E para tomar banho, né, era aquela situação precária mesmo, mas assim mesmo, chovia mais dentro do que fora. Era um barraco, né? A gente usava balde. O nome Missionários da Fé se deu por ser um trabalho totalmente voluntário. Um grupo unido e empenhado no objetivo que vai além de levantar e pintar paredes, bater martelo e colocar blocos, mas de serem ferramentas de transformação e esperança na vida das pessoas. Isso aqui aproxima muita gente e a gente trabalha tudo feliz, todo mundo vem alegre fazer aquilo que Deus nos deu condições de fazer. A gente está devolvendo um pouquinho do que Ele nos dá, que é a saúde e a boa vontade para trabalhar. E assim nós estamos avante, fazendo esse trabalho cada domingo, né? Para poder fazer cerca de 4, 5 projetos ao ano que a gente executa para a honra e glória de Deus. É só gratidão mesmo, né? E se um dia também eu tivesse condições, eu queria fazer a mesma coisa, né? E nós vamos falar agora um pouco sobre saúde, especialmente sobre a atuação do HCB, que é o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, que recentemente lançou a sua nova unidade Select. Inclusive, nós trouxemos reportagem aqui do NT Sul falando um pouco sobre isso. Muitas dúvidas foram suscitadas por parte da nossa audiência e por isso eu recebo agora o superintendente do HCB, Luciano Morschel. Luciano, boa tarde. Muito obrigado pelo seu tempo e pela presença com a gente aqui. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre o nosso hospital. É isso aí. Nós estávamos aqui, inclusive, falando um pouquinho antes de entrarmos no ar. Eu, particularmente, me impressionei pelo volume de mensagens sobre essa temática, que para o hospital é uma conquista, mas por parte da audiência, muitos questionamentos surgiram. Então, Luciano, vou aproveitar a tua presença aqui. A gente separou algumas mensagens, algumas dessas. Algumas eram assim, tinham um tom bastante agressivo, né? Essas a gente não vai trazer aqui. Mas as temáticas, né, nós estamos trazendo aqui justamente para gerar esclarecimento, porque é importante que haja sempre uma boa conexão entre hospital e comunidade, né, evidentemente. Então, vou convidar o senhor para a gente olhar aqui na nossa tela, pedir para a nossa produção para já colocar aqui. Esses aqui são prints, tá? De algumas mensagens que a gente recebeu no nosso Facebook, então, sobre especialmente a questão da unidade Select. A principal dúvida do que a gente vê aqui nessa tela é fonte de recurso, que às vezes a gente tem ali emendas parlamentares que vêm para o HCB e tudo mais,
e a dúvida vem no sentido se essas emendas também são usadas ou se foram usadas para esse fim. Então vamos ler aqui algumas. A primeira diz assim: tem que fazer uma matéria explicando de onde vem todo esse dinheiro, porque inclusive tem aqui alguns errinhos de português, mas a gente manteve exatamente como recebemos. Então, na opinião dessa pessoa, 8 leitos a menos no HCB, já que sempre o mesmo, nunca tem vagas para pacientes baixarem, se refere ao SUS, né? A segunda também vem mais ou menos na mesma linha, e aí diz ali: as verbas destinadas por emendas parlamentares são indicadas para qual serviço? Não seria para o povo e não para alguns? E aí, assim, continua esse questionamento e algum tipo de reclamação sobre o atendimento que é conferido ao SUS. Então, Luciano, vamos por partes aqui, né? Fala pra gente como é que é essa questão financeira do HCB, fonte de recursos e a importância dessa nova unidade. O hospital passou por vários momentos, né? Nós lançamos um projeto lá em 2010, que era Hospital do Futuro 1, que foi regionalizar o hospital e trazer serviços de alta complexidade. Então, lá foi trazido o serviço de neurocirurgia, o serviço de oncologia, antes era só quimioterapia. E assim o hospital cresceu, evoluiu muito a sua demanda, tanto que ele ficou pequeno. Por isso que em 2019 a gente lançou o Hospital Futuro 2, que seria ampliar o hospital para continuar crescendo. E aí nós buscamos recursos de emendas muito forte, né? Principalmente com o deputado Marlon Santos. Então de lá para cá, não foi muito tempo, 5 anos. Né? A gente ampliou toda a rede elétrica para poder o hospital crescer, né? Ampliar seus atendimentos. Nós ampliamos uma UTI, né? Durante a pandemia, logo após a pandemia, mais 10 leitos de UTI. Também reformamos a UTI existente, reformamos todo o centro cirúrgico, né, passando de 140 metros para 1.400 metros, que atende toda a população, todos os serviços do hospital. O centro de especialidade na Curva da Davi também foi criado nesse período. Lá nós fazemos centenas de consultas pelo SUS, que não existiam antes, né, de 5 anos para cá. Ou seja, o hospital evoluiu bastante, cresceu bastante, isso é muito nítido, né? Mas o hospital ainda tem uma deficiência muito grande, que é a dependência de emendas parlamentares. O hospital inicia todo ano, ele inicia com um prejuízo, né, sem emendas. Ano passado ele fechou em 650 mil por mês de prejuízo, sem emendas. Com as emendas equilibrou e com o resultado disso a gente conseguiu investir nesses serviços que eu comentei há pouco, né, essa ampliação do hospital que era necessária, né? Também tivemos ampliação da oncologia, tivemos ampliação da hemodiálise, tivemos várias ampliações, um novo elevador para o hospital, para acessibilidade, enfim. Foram muitas obras, foram 22 milhões em obras de emendas parlamentares nesses serviços que foram citados. E sobre a nova unidade, como é que funciona a questão de fonte de recursos para essa construção? Aí nós chegamos agora nas unidades de internação, né? Nós temos a necessidade de contarmos também com convênios e particulares, para equilibrar o hospital. Então, da mesma proporção que cresce o SUS, a gente pretende também cresça particulares e convênios. E isso é uma demanda que a gente precisa atender também, para que a gente consiga se sustentar. Então, essa é a palavra, sustentabilidade a partir de agora, porque nós não vamos ter mais esse fluxo de emendas parlamentares que nós tivemos com o Marlon Santos no último período e anteriormente ao José Otávio. Com o José Otávio. Então, a gente lançou essa unidade justamente para arrecadar recursos para poder continuar investindo no hospital. Se presume, né, nossos cálculos é que, funcionando a plena essa unidade, ela vai gerar de 100 a 150 mil de resultado por mês. Isso dá mais de 1 milhão, de forma certeira, assim, com certeza, no final do ano. Começamos as reformas das unidades de internação também SUS. Né? Nós já tínhamos feito uma ampliação lá no 4º andar, que também serve para SUS, mas agora na 100 e 150. Ela vai custar 1 milhão, mais ou menos, para reformar os quartos da unidade 100 e 150 que nós já iniciamos. Então, quem vai bancar essa obra vai ser a unidade Select. Então, segura um pouquinho essa informação, que a gente tem algumas perguntas sobre essas unidades. Antes de tudo, ainda para a gente contextualizar bem, acho que é importante a gente fazer sempre o esclarecimento também sobre déficit de recursos do SUS, né? Essa é uma tecla que o senhor tem batido já há muito tempo, inclusive aqui em Cachoeira do Sul, o deputado Cláudio Tatti também, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tentou começar um movimento de buscar informações com todos os hospitais, para ter assim, dados bem dessa defasagem, né? Porque hoje quem opera pelo SUS
termina não tendo esse serviço completamente coberto. Então, por exemplo, o hospital tem também aí um déficit, ou seja, de cada atendimento SUS, uma parte fica descoberta, o hospital tem que arcar de outra maneira, não é? Nós tivemos o ano 2024, inclusive prestamos contas agora para o Grande Conselho, nós tivemos só considerando o SUS, um déficit de 16 milhões no ano. Né? Então, hoje, aproximadamente 1 milhão por mês é o nosso déficit geral, mas só causado pelo SUS são 16 milhões no ano. A gente busca equilibrar como? Com convênios e com emendas. O que nós vamos buscar fora disso, sabendo que esse fluxo de emendas iria reduzir, o que os outros hospitais estão fazendo? Então, olhamos para Lajeado, olhamos para Passo Fundo, a própria Santa Casa de Porto Alegre construiu, Nora Teixeira, que é um hospital também para dar sustentabilidade. Então, enquanto a gente busca melhores condições, melhores remunerações no SUS, todos esses hospitais estão buscando, né? A gente precisa garantir que a gente continue funcionando a pleno, né? E podendo também acrescentar melhorias que são importantes. Então, essa foi uma das situações. Pegar esses pacientes que saíam de Cachoeira, né? Esses pacientes que estão na região e iam para outros lugares, trazer para cá, manter aqui, para gerar um resultado maior e a gente poder continuar investindo no hospital para ele funcionar pleno. Então, esse é o plano com a Celete, de sustentabilidade para todo o hospital. Porque tudo que o hospital gera de resultado, ele fica na própria instituição. Sim. Então, é importante que a gente mantenha esse público aqui, que atenda também esse público, para que a gente possa, então, gerar melhorias. Como citei, a reforma agora que nós estamos fazendo nos quartos da unidade 100 e 150, vão vir a origem do recurso, boa parte da unidade Select que começa a dar resultado. Então, o hospital é um sistema todo que precisa funcionar. Né? Nós queremos atender todos os públicos. Nos últimos tempos temos ampliado bastante o atendimento. Da pandemia para cá nós ampliamos 40% do atendimento SUS. Né? Então, a gente precisa também ter essa sustentabilidade. Nós estamos buscando fóruns para isso, onde que os hospitais de ponta, os hospitais que são referência também estão fazendo da mesma forma. Então, a gente sabe que é algo inovador para Cachoeira do Sul, né? Mas a gente precisa confiar de que o hospital, com todo esse crescimento que ele teve nos últimos anos, essa melhoria que é nítida do hospital, o hospital quer manter, quer evoluir cada vez mais. E, para isso, ele precisa manter esse público também, que gera um resultado para que a gente possa investir onde que o resultado, atividades que não geram resultado. Claro. Luciano, você começou a falar sobre essas reformas, dessas outras alas, né, que atendem especialmente SUS, e a gente tem algumas perguntas, e eu lhe interrompi justamente para poder trazer aqui essa participação de mensagens que nós recebemos. Então, mais uma vez destacando, essas são mensagens que a gente recebeu por redes sociais, especialmente pelo Facebook. Uma dessas mensagens dizia ali: TV Cachoeira, por favor, uma reportagem nas unidades 100 e 150. Aí depois outra mensagem dizendo que a verba é do povo, se referindo a emendas parlamentares, e a pessoa concluía dizendo: deveria ser usada para melhorar as condições das unidades 100 e 150 do HCB. Outra que nós separamos diz aqui: na unidade 300 precisa de Alexa para achar o controle do ar-condicionado, que só tem um para todos os quartos, e pedir roupa de cama, que está sempre faltando. E aí a pessoa faz ali um pedido, né, brincando, mas o assunto é sério, né, sobre um socorro para atendimento Unimed e IP. Então vamos, a partir dessas mensagens, pedir que você fale para a gente dessas unidades, 100, 150 e a 300, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver equivocado, que atende especialmente planos, é isso? Ela atende os dois públicos, né, 300 aí atende SUS e atende convênios também. Sim. Primeiro, a gente conseguiu colocar ar-condicionado em todos os quartos, inclusive foi matéria de vários municípios de hospitais que não tinham ar-condicionado ainda nos quartos. Hoje nós temos 100% dos quartos com ar-condicionado. Uhum. Foi possível porque foi investido na rede elétrica e na compra de aparelhos com esses recursos. Então, como eu citei, centro cirúrgico atende todos os públicos, foi reformado. A rede elétrica, todos os públicos, foi reformado. UTI atende todos os públicos, foi ampliada uma UTI e reformada outra. Ambulatórios de especialidade, atende 100% SUS, foi construída. Ampliação de hemodiálise, atende todos os públicos. Ampliação de oncologia, atende todos os públicos. Acontece que o hospital estava uma defasagem muito grande, né? E nós não conseguimos ainda chegar a todos os setores. A unidade 100, 150, estamos chegando agora. Já iniciamos em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, as reformas da 100 a 150, que nós já estamos fazendo. Então, agora nós estamos chegando na 100 e 150. Mas todas as reformas foram para ampliar o hospital e dar condições dele aumentar ainda mais o atendimento
convênios e SUS, mas principalmente SUS até agora. Então, a única unidade exclusivamente convênio é a Select, que ela vai gerar resultado para a gente continuar ampliando o SUS. A gente precisa, nós atendemos 76% SUS, é bem acima de 60%, o que é o mínimo legal, né? E nós queremos ampliar isso, só que tem que ter condições. Hoje, a tabela SUS, ela não proporciona que a gente atenda só SUS. Se proporcionasse isso, talvez a gente poderia dizer assim, é um hospital 100% SUS, mas aí a gente não conseguiria manter o hospital funcionando a pleno com os mesmos serviços. Por isso que a gente busca equilibrar entre SUS e convênios, então, e dar essa sustentabilidade, e a Select vem para isso, para atender esse público, né, que sai de Cachoeira, deixa esse recurso para outras cidades. Não, vamos deixar aqui esse recurso, para que a gente possa investir cada vez mais no hospital que atende todos os públicos, né? Luciano, me permita aí, não sei se é possível também trazer essa informação, o que seria a média de uma internação nessa nova unidade, na Select? Por exemplo, uma diária, alguém que por alguma razão precisou se internar, alguém que eventualmente iria para Porto Alegre, para um Moinhos de Vento da vida e agora resolve ficar por Cachoeira, o que custa? Exato, assim, a gente sempre teve esse atendimento particular, convênios, isso sempre existiu desde o início do hospital. Acontece agora que nós estamos possibilitando uma hotelaria um pouquinho acima do que nós tínhamos, porque esse público exige uma hotelaria melhor, esse público está buscando outros hospitais, isso a gente vinha percebendo. E para a gente buscar também que venha de fora, a gente precisa proporcionar isso. Então, uma diária, por exemplo, na 200, particular custa 1.000, na Select custa 1.500, né? Quem tem Unimed, quem tem IP, que queira e tem condições de pagar por uma hotelaria melhor, ela vai custar em torno de R$1.000 por dia a parte do hospital, aí tem mais a parte do médico. Claro. Então, isso é para quem tem condições e que queira acessar um serviço de hotelaria melhor, ele vai deixar mais renda para o hospital. E com essa renda, a gente vai conseguir manter o hospital funcionando a pleno. Essa é a lógica da sustentabilidade que nós estamos adotando, principalmente da metade do ano para cá, prevendo menos condições de ingresso de receitas oriundas de emendas parlamentares. E que são investidas conforme tem todos esses serviços que atendem todos os públicos do hospital. Perfeito. Bom, nós temos ainda mais algumas perguntas e ainda precisamos falar, Luciano, sobre esse novo projeto que está em andamento. Noticiamos ontem aqui no NT Sul, inclusive, o Ser Mulher, né? Então, é um novo ambulatório. Cachoeira do Sul vai ter o atendimento especificamente para a questão de ginecologia e tudo mais, esse atendimento feminino, tão necessário, a gente tinha muita necessidade e o município foi contemplado. Eu apenas vou trazer aqui as últimas perguntas que a gente havia selecionado, que é o seguinte, era alguma demora na traumatologia. Outra pessoa que menciona um pedido ou uma sugestão sobre UTI pediátrica, não sei se tem algum andamento nesse sentido também, e um questionamento sobre troco solidário, né, sobre a importância ainda do troco solidário, que é essa campanha bastante popular que o HCB sempre teve e também vem conseguindo fazer algumas coisas com essas campanhas. Não sei se o senhor gostaria de responder alguma delas aqui, ainda antes da gente falar do próximo tópico. De modo geral, né, a própria traumatologia agora foi ampliada a sala de espera, né? Não tínhamos banheiro na sala de espera da traumatologia. Agora, em parceria com o Sicredi, nós conseguimos ampliar a sala de espera com criação de mais 3 banheiros. Então, já estamos acomodando bem melhor esse público, né? Porque também nós fazíamos 30 cirurgias por mês da Traumato, hoje estão fazendo 90, ampliou bastante a demanda e com isso também o fluxo de pacientes. A UTI pediátrica precisa ter um certo fluxo de pacientes que a gente ainda não tem, subespecialidades dentro da pediatria, por exemplo, cirurgião pediátrico, então todos esses profissionais que a gente ainda não tem. E hoje não é prioridade do Estado montar esses serviços, então a gente ainda não tem condições, né, de implantar uma UTI pediátrica. Temos uma UTI neonatal, né, que atende as crianças recém-nascidas até 28 dias. E o troco solidário, assim como nós temos outras fontes de arrecadação também, né, a gente divulga sempre aí onde que são investidos, né, muitas vezes roupa de cama, camas hospitalares, a gente tem muitas demandas para atender, né, nós temos hoje, para ter uma ideia do que o hospital cresceu hoje, nós somos a maior empresa privada de Cachoeira do Sul. Nós somos 1.100 colaboradores no hospital.
Então, o hospital cresceu muito, ampliou seus atendimentos. Justamente, por que nós buscamos a região ampliar atendimentos? Para poder trazer também novos serviços, né? Hoje a neurocirurgia, ela funciona aqui, tu não precisa viajar. A oncologia funciona aqui. E agora nós vamos entrar daqui a pouco no assunto também, que é muito importante, que o hospital não fazia alguns anos atrás, que é uma obrigação do Estado, essa, de oferecer consultas ambulatoriais em especialidades, que nós começamos a oferecer aí em parceria com o Estado, através de um programa chamado Assistir, que funciona a maioria na curva da Davi, e que agora nós estamos ampliando, então, justamente o Ser Mulher, e estamos com uma expectativa muito grande em falar sobre esse programa também. É isso aí. A gente tem acho que uns 3 minutinhos aqui, pedir para a produção me atualizar, mas qual que é a expectativa, Luciano, de início desse serviço? Já dá para a gente prever? A gente anunciou ontem, né, que Cachoeira foi contemplado, então quando a gente anuncia, a população já fica ansiosa, especialmente o público feminino, porque a gente sabe que tem uma demanda grande para esse serviço, né? Esse é mais um atendimento que a gente faria em parceria com o Estado e com a Prefeitura, para atender ambulatórios, seriam consultas, né? E ingressam por mês nesse programa, vão nesse ambulatório, 140 novos pacientes por mês. Então é bastante fluxo e elas vão ficar lá para reconsultas, elas não vão depois sair de lá, elas ficam lá para reconsultas e para exames. Então são linhas de cuidado da mulher que vão ser atendidas ali com ginecologista, mastologista, equipe multidisciplinar. Muito importante em áreas como câncer de colo de útero, e mama, porque para nós, na oncologia, chega o paciente já com diagnóstico. Ali nós vamos poder fazer o diagnóstico. Uma pergunta, acho que bem importante também, Luciano. O encaminhamento, a pessoa começa lá pela unidade básica de saúde ou ela pode procurar diretamente esse ambulatório? Como é que é essa regulação, digamos? A demanda toda é regulada pelo Estado, né? Através do GERCOM. Então, tem que passar pelo posto de saúde. E a gente oferece as consultas no sistema e a regulação é feita, então, pelo Estado. Obrigatoriamente, pelo programa, tem que passar pelo posto de saúde, né? Claro. Deve funcionar daqui uns 3 meses, depois da liberação de um recurso que é para implantação, que nós vamos ter que fazer algumas adaptações no centro de especialidades, ali na Curva da Davi, que vai funcionar ali. E depois de 3 meses é o prazo, 90 dias para funcionar. Então, a gente presume mais ou menos uns 90 dias para começar a funcionar. Então, além de colo de útero, câncer e mama, ainda tem endometriose, climatério, planejamento reprodutivo e infertilidade. Todas essas linhas de cuidados da mulher vão ser atendidos nesse ambulatório. Então, mais ou menos em 90 dias começando a funcionar. Imaginamos que a gente vai começar a atender daí esses importantes serviços hoje que muitos não têm acesso, né? Não têm nenhuma referência. Vão passar a ter aqui, vai ser regional também, mas e com bastante consulta, são 140 novos pacientes por mês. Então, realmente, acho que vai ser bastante efetivo, bastante importante para a comunidade. Luciano, a gente ainda tinha aqui 2 perguntas de nossos telespectadores, acho que nós não temos mais tempo, mas a gente depois responde particularmente. O Fernando está perguntando aqui sobre bactérias na UTI e tinha uma outra mensagem, não sei se dá para a gente passar aqui apenas para mencionar, que eu acho que era sobre o curso de medicina. Mas a gente responde diretamente para o telespectador, porque o nosso tempo esgotou. Luciano, muito obrigado pela tua presença com a gente, sucesso ao HCB. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou, que mandou perguntas também. Esperamos ter aqui esclarecido. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Espero você amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.